Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso sobre como perder o medo de falar em público. Vê que impressionante! O medo de falar em público supera até mesmo o medo da morte, segundo pesquisas científicas. Ou seja, tem pessoa que prefere morrer a ter que falar para um grupo de pessoas. Isso é complicado. E aqui eu quero te ensinar em 5 vídeos técnicas efetivas para você enfrentar esse medo, para você utilizar a inteligência emocional a seu favor e conseguir fazer uma apresentação de qualidade. Vamos nessa? Fica ligado aí, roda a vinheta. Você que não me conhece, meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou palestrante, professor, master coach e aqui eu quero te ensinar essas técnicas para você perder o medo de falar em público. Antes da gente começar, eu quero te convidar a curtir o nosso vídeo, seguir aqui também o nosso canal, mandar o seu feedback pra gente, afinal de contas, a evolução tem que ser sempre permanente, beleza, galera? E aqui eu vou, na verdade, nesse primeiro vídeo, compartilhar com você o meu roteiro, o roteiro que eu utilizei na minha trajetória profissional, pessoal, para conseguir falar em público de uma maneira facilitada, sentindo como se fosse algo natural. Eu sei que ao falar em público, nesse assunto, né, tocar nesse assunto, tem gente que já começa a suar frio, começa a tremer, começa a ficar nervoso. Se imaginar um palco, então, tem gente que já quer sair correndo. Mas eu vou te falar uma coisa com sinceridade. Existe um roteiro, existe um passo a passo, 5 passos que eu vou te dar, 5 dicas especiais, que se você trabalhar de verdade, se você trabalhar com fidelidade, você vai perder esse medo de uma vez por todas. Para quem não me conhece, eu utilizei muito da oratória, da fala em público, tem um curso meu de oratória de alto impacto que se realiza aqui em Goiânia, né, onde eu trabalho, eu sou de Recife, mas moro em Goiânia, porque aqui eu sou procurador do Estado. E procurador do Estado, para quem não conhece, é um dos concursos mais difíceis do país. Teve prova oral na minha prova, né? Teve também momentos em que eu tive que fazer sustentação oral em tribunal e conseguir, né, ganhar o meu processo com base em técnicas de oratória. Reunião, a oratória é importante, né? Convencimento, persuasão, tudo que você fala, a sua comunicação é a sua forma de se expressar. Então, se comunicar é uma coisa muito importante. E quando você tem medo, você realmente perde o seu potencial, você perde as suas características, você deixa de ser um diferencial no mercado, né? Um bom profissional hoje é aquele que sabe se comunicar. Então, por isso, investir em comunicação, em oratória, é um excelente investimento em qualquer área profissional, beleza? Então, deixa eu compartilhar contigo 5 dicas que eu entendo como imprescindíveis para você ter uma apresentação boa e perder o medo de falar em público. Vê, primeira coisa que eu queria te dizer é que falar em público é um exercício, é uma atividade, como qualquer outra. Por exemplo, malhar, né, fazer um exercício físico, estudar. Tudo isso são atividades humanas. E é claro, gente, que quando a gente começa a fazer uma primeira atividade, a nossa atividade que a gente resolve fazer, uma coisa eu pressuponho de você, tá certo? Antes de eu dar as minhas 5 dicas, eu pressuponho que sobre a sua apresentação, sobre aquilo que você vai falar em público, no mínimo, você sabe do que está falando. Ou seja, você estudou sobre aquilo. Por exemplo, para quem vai para uma academia, a pessoa consulta um personal trainer, um professor que sabe do assunto de academia, não é? Ninguém vai malhar sem saber malhar, não é? Da mesma forma, estudar, o cara que vai estudar, ele consulta um professor que vai te ajudar de alguma forma. E da mesma forma, se você vai montar uma apresentação, estude o conteúdo. Através, por exemplo, de artigos científicos, né, de pesquisa em estatísticas. Entenda daquilo que você vai falar. Porque uma coisa eu vou te garantir, eu sei que você está pensando aí que existem pessoas que fazem apresentações falando um monte de baboseira e que essas pessoas muitas vezes fazem uma apresentação boa. É bem verdade, mas de verdade, sempre vai ter aquele ouvinte lá no auditório que sabe que o cara não está sacando de nada do que ele está falando. Então, para você não cair nessa cilada, saiba do que você está falando. Até porque alguém pode te perguntar, alguém pode te indagar alguma coisa e você tem que improvisar. Então, primeira coisa que eu vou pressupor te dar minhas 5 dicas é estude sobre a sua apresentação, sobre o seu conteúdo, tenha conteúdo. O resto tá nas 5 dicas que eu vou te dar, mas pelo menos você tem que saber daquilo que você vai falar. Nunca se pretenda ir para uma apresentação sem ter estudado o conteúdo. Show de bola? Então vamos para nossas dicas uma a uma para a gente poder falar delas aqui e você entender. Primeira dica que eu vou te dar aqui, e ela é muito importante porque ela tem a ver com a sua primeira empatia, tá certo? Primeira dica. Treine progressivamente e de forma estimulante. Como assim, Marcílio? Tem gente que, por exemplo, quer perder o medo de falar em público e a primeira experiência que tem é falando para 50 pessoas, 100 pessoas. Uma sala de aula hoje em dia dentro de faculdade tem quantas pessoas? Tem 80 pessoas? Na minha época da faculdade eu acho que tinha umas 100, 120. Aí a primeira experiência que o cara vai ter é lá na frente falando para 100 pessoas. Se você tem um dom, se você já lida bem com isso, tudo bem. Mas para a pessoa que nunca falou é meio difícil
Então minha dica para você, treine progressivamente. Comece com uma pessoa, depois vai para 2 pessoas, depois para 5, para 10 e assim por diante. Marcílio do céu, como é que eu faço isso? Cara, tem inúmeras formas de você fazer isso. Por exemplo, no meu caso, eu começava a falar com minha mãe, que era uma pessoa que eu me sentia mais à vontade. Depois eu começava a falar também com minha mãe e com meu pai, fazia uma apresentaçãozinha, colocava depois o meu irmão, 3 pessoas. Aproveitava uma reunião de família para falar sobre aquele assunto. Enfim, então eu ia progressivamente, de 1 a 1, até ficar adaptável, né? Ficar confortável com falar em público para um público maior. Então comece com 1, 2, 3, 5, 10 para você poder ir evoluindo. E nessa apresentação inicial, nesses primeiros passos que você vai dar, fale sobre algo estimulante. Não fale sobre algo que vai trazer uma dificuldade na sua oratória, sabe? Fala sobre algo que você gosta. Não sei se você já percebeu, mas quando a gente fala sobre algo que a gente gosta, a gente fica estimulado, a gente fala com gosto, com vontade, né? A gente parece que o sangue sobe e é bom isso. Mas quando alguém puxa um assunto que a gente não gosta, gera antipatia. A gente quer sair de perto, a gente, né, se sente mal, a gente começa... Então comece fazendo as suas apresentações com algo estimulante, algo que você gosta. Primeira dica é isso, treine progressivamente e com algo estimulante. Né? Isso tem muito a ver com o ser humano, gente, para você ter uma noção, né? Eu gosto muito de fazer exercício físico. Uma vez me chamaram para fazer crossfit. Eu não tenho nenhum problema com os crossfiteiros aí de plantão. É maravilhoso, é um exercício muito bom. Mas no primeiro dia que eu fui para fazer crossfit, eu fui com um amigo e ele todo empolgado lá, não, vamos. E ele começou a botar pressão em mim para fazer forte. E aí eu comecei a fazer exercícios fortes. Resultado, no outro dia, eu não quis nem voltar naquele danado daquele negócio. Por quê? Porque eu estava cansado, estava destruído. Eu não fui aos poucos, né? É um exercício muito bom, mas você tem que ir aos poucos, você tem que se adaptar. Resultado disso, eu não voltei mais lá no CrossFit. Não significa que seja um exercício ruim. Simplesmente que eu fiz um impacto muito grande e acabei desistindo. Então você sente antipatia muitas vezes por uma coisa em que você começa grotescamente, né? Sem evoluir aos poucos. Então minha dica para você é progressivamente, aos poucos, né? E com alguma coisa estimulante, algo que você goste. Né? A academia é a mesma coisa. Você vai para uma academia, começa pegando muito pesado, no outro dia você não volta, né? Você vai correr. Pô, você quer correr 10 km de uma vez só? Corre aos poucos, faz 1 km, 2 km, 4 km, 5 km, vai aos poucos, certo? Show de bola. Segunda dica. Prepare a sua mente. Isso é muito importante, tá, gente? Não adianta nada você começar a pensar que vai dar tudo errado, porque acaba dando. E até porque, eu acho que você já teve essa experiência se você chegou até o meu vídeo. Mas quem começa a falar em público e tem uma má experiência, normalmente fica com pensamentos recorrentes. O que eu chamo de pensamento de merda, né? Aquele pensamento ruim mesmo, que vai dar tudo errado, que tá todo mundo te julgando, que tá todo mundo achando que vai ser ruim. Esses pensamentos geram emoções. Se você pensa que tem alguém te julgando, o resultado é que você fica nervoso. Se você pensa que alguém que tá te olhando com uma cara estranha, ela tá olhando pra você porque tá achando que sua apresentação é ruim, você começa a reagir de acordo com isso. Você começa a ficar nervoso, você começa a tremer. Por que isso acontece? Deixa eu te falar, de verdade, é porque o nosso corpo, ele reage com a sensação de medo. E a primeira sensação fisiológica do corpo diante do medo é jogar o sangue para as pernas. Por que, Marcílio? Porque ao jogar o sangue para as pernas é a melhor forma de você correr para fugir. O nosso corpo, fisiologicamente, quando ele se submete a uma situação de desafio, ele quer fugir e joga o sangue para a perna. Resultado disso, o sangue sai do cérebro e dá branco, dá tremedeira, dá gagueira, a sua mão fica suada, dá tudo de ruim porque o seu sangue baixou. Então, o seu pensamento de que vai dar tudo errado, que tem alguém te julgando, está gerando uma emoção em você. A emoção de que, né, você fica nervoso, que tá tudo ruim, etc. E o resultado disso são reações fisiológicas. Seu corpo reage a essa emoção. E o resultado? Comportamento vai ser, no final, uma apresentação ruim, não é? Então, é um círculo meio que vicioso, onde a fonte é o seu pensamento. Então, trabalhe o seu pensamento. Mas, Marcílio, como é que eu trabalho o meu pensamento? Tem coisas que parecem ridículas, mas funcionam demais. Por exemplo, falar repetidamente. Vai ser incrível, vai ser uma ótima oportunidade, vai ser bom para mim, principalmente momentos antes de você entrar. Vai ser incrível, vai ser legal, vai ser uma oportunidade incrível para mim, né? Você pode utilizar técnicas de PNL, técnicas de coaching, ancoragem, né? Tem gente que gosta de pular antes de começar a apresentação, tem gente que fecha a mão, né? Tem gente que respira fundo, medita. Procure alguma coisa para que sua mente esteja bem, porque os seus pensamentos podem te prejudicar. Então, segunda dica, trabalhe a sua mente, principalmente os seus pensamentos. Terceira dica desse nosso roteiro aqui que a gente está seguindo, né? Foque
em uma coisa que te dá segurança quando começar a sua apresentação. Não sei se você está percebendo, eu estou seguindo o seguinte roteiro. Ó. Primeiro momento, né, pressupondo que você sabe conteúdo, treina em casa. Então você vai treinar progressivamente com algo estimulante. Segundo momento, eu estou quase entrando para a minha apresentação. Treino a minha mente, PNL, declarações positivas, etc e tal. Entrei no palco, agora vou começar a minha apresentação. Terceiro passo, o que você faz? Procura alguma coisa que te dá segurança. Quando a gente entra no palco, a primeira coisa que pode nos prejudicar é algo que gera insegurança. Uma pessoa que você não gosta, alguém que está com a cara feia, alguém que está mexendo no celular. E a nossa tendência como apresentador no início da nossa carreira, né, é olhar justamente para o negativo. Você tem 100 pessoas na sua frente, você olha para o cara que está mexendo no celular. Cagada isso que você está fazendo, meu irmão. Tá errado. Porque você vai começar a reagir, porque você vai pensar, se ele está mexendo no celular, ninguém está prestando atenção no que eu estou falando. Logo, nervosismo, logo, tremedeira, logo, apresentação merda. Então não faz isso, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então vai procurar um ponto de segurança. O que é que eu te recomendo? Encontra na tua plateia, nos teus ouvintes, alguém que esteja interessado. Sabe aquela pessoa que assiste uma palestra e ela assiste assim, ó, tipo, balançando a cabeça? Pô, lógico. O cara tá lá assistindo, ele balança, pô, anota, olha para essa pessoa. Marcílio, eu encontrei 2. Olha para um e olha para outro. Olha para um. Marcílio, encontrei 5. Show de bola. Começa agora, ó, variar o seu olhar. Vai olhando, mas olha para o ponto de segurança. Marcílio, e será que não vão pensar que eu tô olhando só para uma pessoa? Não. Porque quando você está falando para público, a sua projeção do olhar, olhando para uma pessoa, na verdade, parece que você está olhando para uma região. Já teve alguma vez na sua vida, no colégio, por exemplo, que o professor chamou a atenção de um aluno, você pensou que era com você, mas não era? Era com o aluno da frente? É por conta dessa projeção do olhar. Pode olhar para uma pessoa só, que vão achar que você está olhando para todo mundo. Aí a minha dica é, vai evoluindo. Encontrou uma, agora encontra a segunda, encontra a terceira, né? Aos poucos. Então vê que legal, você evoluiu, você progrediu. Primeiro, você treinou progressivamente. Segundo, você trabalhou a sua mente. Terceiro, entrou no palco, achou alguma coisa que te dá segurança. Quarta dica agora. Ganhe o seu público nos 10 primeiros segundos, tá? Normalmente a gente faz avaliação do outro, a gente cria empatia a partir dos 10 primeiros segundos. Não sei se você já viveu isso, mas quando a gente conhece uma pessoa, a gente já começa a fazer julgamento, né? Tem aquela pessoa que você mal conhece e você olha para ela, você já não gosta. Ou aquela pessoa que você conhece, né? Ouve ela falar e você, poxa, parece que ela fica mais bonita depois que eu conheço ela, né? O que é isso? O nome disso é empatia. Porque quando a gente conhece uma pessoa que a gente ouve, aqueles 10 primeiros segundos permite que a gente ganhe a pessoa. E da mesma forma com o apresentador. Normalmente as pessoas te julgam nos 10 primeiros segundos. Se elas gostaram de você, elas vão prestar atenção, senão elas vão pegar no celular. Minha dica para você. Utilize os 10 segundos para ganhar o seu público. Traga uma informação impactante, traga alguma coisa, né, para quebrar o gelo, traga alguma coisa para as pessoas disserem, pô, realmente, esse negócio que ele está falando é legal, vou prestar atenção, vá, continue, né? É como se fosse uma aceitação, o cara que está te ouvindo, ele vai te aceitando, ele vai aos poucos, ele vai evoluindo, certo? Então, trabalhe isso, 10 primeiros segundos para você ganhar a sua plateia. Normalmente, nos meus 10 primeiros segundos, eu uso uma informação impactante, que a pessoa fique chocada e queira ouvir o restante da minha apresentação, ok? Quinta e última dica que eu reputo ser a mais importante de todas, tá, pessoal? Seja você. De nada adianta fazer uma apresentação querendo ser outra pessoa, querendo fingir, querendo, né, parecer alguém. Não adianta. Quando a gente utiliza de superficialidade, quando a gente tenta ser outra pessoa, as pessoas percebem. Quando eu tô assistindo uma palestra que o cara tá enfeitando demais, ele tá tentando ser alguém que ele não é, eu já sei na hora, gente. E cria antipatia. A pessoa que utiliza bordão, que não cabe, faz piadinha sem graça, né? A pessoa que tá ali forçando a barra, as pessoas sabem, gente, quando uma pessoa faz isso. Então minha dica para você, seja você, do seu jeito, com a sua forma, com as suas qualidades e com os seus defeitos. Inclusive, expõe os seus defeitos, não faz problema nenhum, pelo contrário. Quando o seu público vê que você tem defeito, ele se sente parecido com você, isso é bom. É bom que o público saiba que você tem qualidades e defeitos, porque ele vê que você é humano. E isso é bom. As pessoas hoje em dia estão em busca disso, em humanidade. Então, se mostre. Mostre que você é você, mostre você do seu jeito, não tenha vergonha. Não tenha vergonha da sua risada, não tenha vergonha da sua brincadeira, não tenha vergonha do seu jeito, não tenha vergonha da sua roupa, você é você. E não importa. Até porque se as pessoas gostarem de você por você estar imitando alguém ou por estar sendo outra coisa, é pior, porque elas um dia vão descobrir a mentira.
Então seja você do seu jeito, porque isso realmente vai te dar benefícios. As pessoas vão criar empatia por saber que você é ser humano, tá? Esse roteiro ele vai do começo ao fim, perceba, né? O seu treinamento progressivo, a sua preparação mental, quando você entra, você pega e foca em alguém que te traz segurança, logo em seguida você aproveita os 10 segundos iniciais e ganha o seu público, em seguida você é você. Você é do seu jeito, fala da sua forma, né? Livre, solto, com a expressão corporal livre, não fica preso e assim por diante. Isso é a coisa mais maravilhosa que tem, a melhor palestra que existe. É quando a gente consegue se conectar com a outra pessoa. Esse próximo nível, que é o nível da conexão, é um nível importantíssimo que cria rapport e cria conexões neurais novas, permitindo que você possa passar a sua mensagem com qualidade. E é sobre ela que a gente vai tratar nos próximos vídeos aqui do nosso curso de como perder o medo de falar em público, beleza? Quero te fazer um último convite. Se você acha que esse vídeo é importante para alguém, né, algum amigo seu, alguma pessoa que você realmente acha que é importante na sua vida, compartilhe com essa pessoa, talvez possa fazer a diferença na vida dela também, beleza? Na próxima aula, a gente continua, né, podendo compartilhar mais conhecimentos, inclusive com participação especial aqui no nosso canal, beleza, galera? Valeu e até a próxima!